Olá, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula. Espero que todos fiquem atentos. Combinado? Vamos lá? Então, gente, nós continuamos com as operações com os números naturais, né? Nossa revisão sobre esses assuntos que vocês já sabem tão bem. Hoje, nós vamos revisar a operação da multiplicação, ok? Então, multiplicar significa expressar o aumento de quantidades, né? A multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Então, o que é que esse pequeno trecho está dizendo aí? Que a multiplicação é uma ferramenta, né, que nos ajuda a reduzir os cálculos de adição. Como assim? Vamos lá ver o nosso primeiro exemplo. Eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3, que nós sabemos que 3 mais 3 é 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, eu tive que somar as 4 parcelas para chegar no resultado. E a multiplicação, ela vem nos ajudar. Então, ao invés de nós precisarmos somar várias vezes, nós multiplicamos. Ó. Eu tenho o número 3 4 vezes. Não foi isso que eu fiz? Ó, tá aqui. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, eu tenho o número 3 4 vezes. E 3 vezes 4 é 12. Professora, eu escreveria 4 vezes 3. Não tem problema, tá? Eu teria o número 3 4 vezes, sem problema. Um outro exemplo. Eu tenho uma soma de vários números 7, que o resultado é 56. Só que eu tenho uma outra forma de fazer. Qual é essa outra forma? Na forma da multiplicação. Veja como reduz o cálculo. No exemplo, eu tenho vários números 7. Olha o tamanho que ficou meu cálculo. E na forma da multiplicação, eu reduzo esse cálculo. Então, quantas vezes eu tenho o número 7? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, eu tenho o número 7, 8 vezes. Então, 7 vezes 8 é 56. É por isso que é tão importante, gente, que nós estudamos a tabuada. Ah, professora, mas eu consigo fazer somando. Ótimo, mas vê como reduz o nosso tempo. Porque no primeiro caso, nós teríamos que somar 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, e assim sucessivamente, até chegar no resultado. E se eu souber que o número 7, 8 vezes, é igual a 56, já facilita bastante, né? Eu já sei que 7 vezes 8 é 56, ok? Próximo exemplo. Senhor Regis presenteou cada neto com R$ 60. Sabendo que esse avô possui 6 netos, qual é o valor total distribuído? Também teria duas formas de fazer. A forma da soma, que seria 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60. E a forma da multiplicação, né, que vem reduzir esse nosso cálculo. Tá aqui, ó. Ele distribuiu R$ 60 6 vezes, né? Foi distribuído entre 6 netos. Então, ele distribuiu R$ 60 6 vezes. E 6 vezes 60 é igual a 360, ok? Para quem não lembra como a gente pode fazer, tá aqui, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Lembrando, né, que eu tenho que multiplicar todos os números, ok? Então, o valor total distribuído foi de R$ 360, ok? Outro exemplo.
quantas patas tem 5 gatos? Sabendo que cada gato, possui 4 patas. Se cada gato possui 4 patas e eu tenho 5 gatos, então é 4 vezes 5. Professora, eu faria 5 vezes 4. Não tem problema. Daria o mesmo resultado. 4 vezes 5 ou 5 vezes 4 é igual a 20. Muito bem. Então, aí nós temos exemplos de multiplicações que é uma revisão de tudo que vocês já estudaram nos anos anteriores, ok? Ficou claro que a multiplicação nos ajuda a reduzir os cálculos, né? O melhor exemplo, nós temos aqui o de seu Regis, e nós temos o exemplo dos setes, né? Ver a quantidade de sete que nós tínhamos e ver como ficou o nosso cálculo. Diminuiu bastante, ok? E aí nós temos outros dados sobre a multiplicação, né? Um dado muito importante, vários, né? Na verdade, são vários dados muito importantes, mas já eu falo um que nós temos que ter uma atenção especial. Aqui nós temos uma multiplicação e aqui nós temos o resultado. Todas as vezes que nós falamos em multiplicação, lembram que na soma nós chamamos de parcela, na multiplicação nós chamamos de fatores, ok? Então, aqui eu tenho uma multiplicação entre 2 fatores. E o nosso resultado, nós temos um produto, ok? Então, nós temos os fatores, a multiplicação acontece entre fatores, e o resultado é o que nós chamamos de produto. Qual é a parte que nós temos que ter bastante atenção? Que nós vamos usar muito. É a palavra produto. Todas as vezes que nós nos depararmos com a palavra produto, eu vou ter que lembrar, nós teremos que lembrar que estamos falando sobre uma multiplicação. Então, por exemplo, uma questão que fala, o produto entre 2 fatores é igual a 20. Quais são esses números? Quem são esses fatores? Se o produto é igual a 20, eu estou me referindo ao resultado. Então, quem são os fatores? Pode ser 4 e 5, ok? Então, toda vez que vocês lerem ou ouvirem a palavra produto, descubra o produto, ou seja, eu quero o resultado da multiplicação, certo? E isso é bem presente nos anos seguintes. Todas as vezes que nós falarmos de produto, estamos falando sobre o resultado de uma multiplicação, ok? E aí nós temos as propriedades da multiplicação, que algumas são parecidas com as propriedades da soma. Até porque nós estamos também lidando com soma, né? A multiplicação é uma forma de resumir uma soma. Então, vamos lá. Nós temos a propriedade comutativa, onde é bem parecida com a da soma, com a da adição, ó, a tia falando errado, falando soma. Onde é bem parecido com a da adição, onde a propriedade comutativa diz que 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5, ok? Lembram que quando nós estávamos vendo os exemplos, eu disse que a ordem não importava? Tem uma frase que é bem popular, que diz o seguinte: a ordem dos fatores não alteram o produto. A ordem dos fatores não alteram o produto. O que é que essa frase quer dizer? Que independente se eu coloco 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, aqui eu não mudei a ordem dos fatores,
Aqui o 5 vinha primeiro, aqui o 5 vinha depois. Então, a ordem desses fatores não vão alterar o produto. O que quer dizer que não vai alterar o produto, né? Não vão alterar o produto. Isso quer dizer que o produto será sempre o mesmo, o resultado será sempre o mesmo. Por exemplo, 5 vezes 3, 15. E 3 vezes 5, 15. Eu mudei a ordem. O produto mudou? Não. Então, a ordem dos fatores não alteram o produto. Vocês também vão ouvir bastante isso. Que quer dizer que eu posso colocar o 3 na frente, o 3 como primeiro fator, o 3 como segundo fator. A ordem deles não vai alterar o produto, ou seja, o resultado será o mesmo. Nesse caso aqui, eu tenho que o 2 é o primeiro fator, o 3 é o segundo fator e o 6 é o produto. Se eu mudasse a ordem desses fatores, o 3 viesse para frente e o 2 para cá, ia ficar 3 vezes 2, não é isso? 3 vezes 2 seria 6? Sim. Então, a ordem dos fatores não alteram o produto, seria o mesmo produto, ok? Próxima propriedade, a propriedade associativa. Lembram da propriedade associativa? Que ela associa alguns fatores, nesse caso, né? Na soma, ela associava parcelas, aqui ela associa fatores, né? Que é o nosso nome aqui na multiplicação. Então, a propriedade associativa, ela vem com o parênteses, né? Ela aparece com parênteses, para associar. Aqui ela associou 12 vezes 5 e aqui ela associou o 5 vezes 4. Então, a propriedade associativa vem nos mostrar que eu posso associar esses dois, ou eu posso associar esses dois, e o resultado será o mesmo, ok? Elemento neutro. Eita, professora, elemento neutro é a mesma coisa da adição. Quase, né? Por quê? Na adição, o elemento neutro, quem era? Quem lembra? O zero. Por quê? Porque quando eu adicionava o zero, o resultado não mudava. Lembram que eu dei o exemplo do detergente? Que o detergente neutro lavava os pratos do mesmo jeito. Porém, ele era neutro, ele não tinha cheiro, não tinha cor, né? Na adição, o elemento neutro é o zero. Na adição. Por quê? Porque eu somo e o resultado é o mesmo. Na multiplicação, é um pouco diferente. Por quê? O elemento neutro na multiplicação é o número 1. Porque qualquer número multiplicado por 1 será ele mesmo. O resultado, né, o produto, será ele mesmo. Então, nós temos aqui como exemplo 15 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 15, que é a mesma coisa que 15. O resultado será 15. Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Ô, professora, só funciona com 15? Não. Vamos lá, outro exemplo. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. Mudou alguma coisa? Não. Então, o elemento neutro da multiplicação é o número 1, porque ele está lá, eu consigo fazer a multiplicação, mas o resultado será o mesmo, ok? Então, só para lembrar, na adição, o elemento neutro é o 0, muito bem. E na multiplicação, o elemento neutro é o 1, ok? Agora nós temos uma propriedade muito importante que nós vamos usar bastante. É a propriedade distributiva em relação à adição. Quando eu falo a palavra distributiva, vocês lembram de quê?
de distribuir, né, de distribuição. E é justamente por isso que o nome dela é distributiva. Por quê? Observem essa multiplicação aqui embaixo. Nós temos 3 vezes 5 mais 4. Professora, é o mesmo exemplo da associativa? Não. Onde é que está o detalhe? Porque isso aqui não é igual à nossa propriedade associativa. Porque na associativa eu só trabalho com multiplicações. E nessa distributiva é em relação à adição, tá? Aqui a minha adição, ó. Então, eu tenho 3 que está multiplicando todo mundo que está dentro desse parênteses. Eu costumo dizer que o parênteses é como fosse um abraço. Tá vendo? O abraço aqui está no 5 mais 4. Eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos, que o parênteses é como se fosse um abraço. Como se ele dissesse assim, ó, alguma coisa está acontecendo aqui nesse meu abraço. Ok? Então, eu tenho aqui que o 3 está multiplicando todo mundo que está dentro desse parênteses, certo? E o que é a propriedade distributiva? Se o 3 está multiplicando todo mundo que está aqui dentro, eu vou ter que distribuir, ó. O 3 multiplica o 5 e o 3 multiplica o 4, ok? Se eu multiplicar só o 3 por 5, o 4 vai ficar sozinho. O 4 vai dizer, eu também estava no parênteses, e por que eu não fui multiplicado pelo 3? Então, todas as vezes que aparecer essa situação onde um número multiplica ou uma soma ou uma subtração, pode ser uma soma não, uma adição, desculpa. Uma adição ou uma subtração dentro do parênteses, eu vou ter que fazer esse procedimento. 3 vezes 5 mais 3 vezes 4. Tá aqui, ó. 3 vezes 5 mais 3 vezes 4. Qual é a relação que tem com o nome? Eu distribuí o 3, ó. Eu primeiro emprestei o 3 para o 5, tá aqui. E depois eu emprestei o 3 para o 4, tá aqui. Então, 3 vezes 5 mais 3 vezes 4, tá aqui. E aí eu resolvo, ok? Primeiro resolvo a multiplicação e depois eu resolvo a soma, né? Resolvo esse e depois a soma. Mas isso nós vamos ver em breve em expressões numéricas. Vamos dar uma revisada rápida sobre essa página. O que é que nós aprendemos nessa página? Que eu chamo de fatores, as parcelas, digamos assim, da multiplicação, né? Na multiplicação eu tenho fatores. Na soma, como é que eu chamo? Parcelas. Na subtração, como é que eu chamo? Minuendo e subtraindo. E na multiplicação, como é que eu chamo? Fatores, ok? Como eu chamo o resultado de uma multiplicação? Produto. Todas as vezes que eu ouvir falar em produto, eu estou falando sobre multiplicação, sobre o resultado de uma multiplicação. Propriedade comutativa, né? É a propriedade que nos mostra que não importa a ordem que os fatores apareçam. Lembram? Que eu falei que a ordem dos fatores não alteram o produto. 5 vezes 3, 15, 3 vezes 5, 15. Propriedade associativa é aquela propriedade que eu posso associar fatores diferentes, mas o produto será o mesmo, né? Eu posso associar fatores diferentes e o resultado, o produto, será o mesmo, ok? Elemento neutro. Elemento neutro é aquele elemento que eu faço a multiplicação, mas o resultado será o mesmo. Então, quem é o elemento neutro da multiplicação? O 1, porque qualquer número multiplicado por 1 será ele mesmo, ok?
E a propriedade super importante, que é a propriedade distributiva em relação à adição, nesse caso, mas pode aparecer também como subtração, e nós vamos usar bastante essa propriedade nos anos, né, seguintes, que o número que está fora do parênteses, que nesse caso é o 3, eu vou ter que distribuir ele aos que estão dentro do parênteses. Então, quem está dentro do parênteses aqui? 5 mais 4. Vou distribuir. 3 vezes 5, tá aqui, desculpa. 3 vezes 5, tá aqui. Mais, o sinal eu repito, 3 vezes 4 está aqui. Professora, se aqui fosse subtração, aqui seria subtração. Professora, se tivesse mais um fator aqui, eu também iria distribuir o 3. Se tiver 3 números dentro do parênteses, o número que está na frente vai distribuir, sim, todas as parcelas aqui, no caso, né, que nós estamos falando de soma, para todas as parcelas que estão dentro do parênteses. Tá vendo que aqui tem um parênteses? Significa que alguma coisa está acontecendo aqui dentro, para chamar a atenção. Ó. Quando aparece o parênteses, o que é que eu tenho que fazer? Se eu estiver falando de uma expressão numérica, vocês sabem disso, que vocês já aprenderam expressão numérica, nós vamos só revisar. Então, quando aparece algo no parênteses, isso significa que eu tenho alguma coisa para resolver, né? Numa expressão numérica, se tiver parênteses, eu resolvo primeiro os parênteses. Nesse caso, está chamando a atenção que aqui é uma multiplicação, desculpa mais uma vez, e aqui é uma soma. Então, propriedade distributiva, eu vou distribuir o número, eu vou distribuir a multiplicação, ó, 3 vezes 5 e 3 vezes 4. Ok? Vamos para o próximo. Divisão, né? Também um assunto que vocês já sabem, nós vamos falar sobre isso rapidinho para lembrar. Então, a divisão é uma das 4 operações básicas da matemática. Quais são as 4 operações básicas da matemática? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Estando presente também no cotidiano de todos nós, né? No nosso cotidiano. E é a operação inversa à multiplicação. Lembram que a subtração é a operação inversa à adição? A divisão é a operação inversa à multiplicação, ok? Então, um exemplo bem rápido. Felipe possui 6 pirulitos e deseja dividir com seus 2 amigos. Bom, se Felipe deseja dividir com seus 2 amigos, então, ao todo, são 3 pessoas, né? Temos que ter atenção nisso. Ele não vai dar os pirulitos aos amigos, né? Ele vai dividir com os amigos. Então, ele mais 2 amigos, ao todo nós temos 3 pessoas. Para que todos fiquem com a mesma quantidade, basta agruparmos de 2 em 2, como na imagem acima. Tá aqui, ó. Ele tem 6 pirulitos e quer dividir entre os 3. Então, se nós agruparmos de 2 em 2, todos ficarão com a mesma quantidade, ó. Felipe fica com 2, um amigo fica com 2 e o outro amigo fica com 2. Isso que nós acabamos de fazer dividir 6 pirulitos para 3 pessoas é divisão. Ah, professora, mas isso é muito simples, a gente faz isso todos os dias. Que bom! Então, todos os dias nós fazemos a operação da divisão. Então, a conclusão é que a divisão de 6 por 3, é que dividimos, né, 6 por 3. E para fazer isso, né, nós usamos o método da chave. O método da chave é essa aqui, é bem usual, né, que nós passamos essa chavezinha aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui é o método da chave. Então, eu tenho 6 dividido por 3. Qual é o número
que multiplicado por 3 vai chegar mais próximo ou igual a 6? 2, muito bem. Então, 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Acabou a minha conta, ok? Divisão, né? Quais são os termos da divisão? Vamos lá. Totalmente diferente do que nós já vimos, né? Nós já vimos os termos da adição, nós já vimos os termos da subtração, nós já vimos os termos da multiplicação e agora nós vamos ver os termos da divisão. Então, esse número, o primeiro número, desculpa de novo, o primeiro número nós chamamos de dividendo, certo? O número que está dentro da chave nós chamamos de divisor. O resultado da multiplicação nós chamamos de quociente. E esse número que fica aqui embaixo é o resto, ok? Qual é o ponto importante aí? Um outro ponto importante, né? Todos os pontos são importantes, mas que eu tenho que ter atenção é esse aqui, ó, o nome dele. Quociente. Ah, professora, então os outros eu não preciso saber. Precisa. Mas eu vou explicar porque o quociente é importante. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Por que o quociente é importante? Gente, ó, o nome quociente aparece muito para nós, tá? Assim como o nome produto. Então, todas as vezes que vocês virem também o nome quociente, o quociente entre um número e outro é igual a 2. Eu estou dizendo que o quociente entre dois números é 2. Ou seja, se eu dividir um número pelo outro, o resultado será 2. Então, todas as vezes que eu falo sobre a palavra quociente, encontre o quociente entre os números abaixo. Eu estou pedindo para que você realize a divisão e encontre o resultado. O quociente entre 10 e outro número é igual a 2. Qual é o número desconhecido? Então, eu estou dizendo que o resultado na divisão de 10 em um outro número, o resultado é 2. Ok? Então, tenhamos bastante atenção todas as vezes que aparecer também a palavra quociente. Quociente é o resultado da divisão. Produto é o resultado da multiplicação. Ok? E aí nós temos uma outra observação sobre a divisão, quando ela é exata e quando ela não é exata. Tia, que tanta letra é essa aí? Vou explicar. Ó, quando o meu resto é 0, isso significa que a minha divisão é exata. Desculpa, gente. Quando o meu resto é 0, minha divisão é exata. Quando o meu resto, olha o que tem dizendo aqui. Quando o meu resto é menor que esse número daqui, menor que o divisor, e quando o meu resto é diferente de 0, isso significa que a minha divisão é não exata, ok? Então, resto 0, divisão exata. Resto menor que o divisor ou diferente de 0, a minha divisão é não exata, ok? Todo mundo compreendeu? Lembram como é que eu chamo o resultado de uma divisão? Quociente. Como é que eu chamo o resultado de uma multiplicação? Produto. Ok? Gente, ó. Então, sobre multiplicação e divisão, nós temos várias páginas de atividades. Inclusive,
esses slides, né, essa aula que nós estamos fazendo agora, não está igual ao livro. Então, o que é que eu vou pedir para que vocês façam no tempo que resta, né, de aula? Que vocês estudem os assuntos de multiplicação e divisão no livro. É importante porque tem outros exemplos, outras formas de falar, tem mais imagens. Então, é interessante que vocês leiam e estudem também pelo livro. Eu vou pedir que vocês façam as atividades das páginas 62, 63, 64, 65, 68, 69, 73, 74, 75, 76. Professora, isso tudo? Sim, gente, porque nós estamos com um tempo menor de aula, então vocês estão com mais tempo para fazer atividades, ok? E uma coisa importantíssima: estudar a tabuada. Porque nós vimos que a multiplicação, ela nos ajuda, ela reduz a adição, é a forma reduzida da adição. Mas se eu não souber a tabuada, eu não vou saber utilizar a multiplicação, não é verdade? Então, eu espero que todos vocês façam as páginas, estudem pelo livro, estudem a tabuada. Espero também que vocês tenham estudado pelo livro na nossa aula de soma e subtração, que vocês também tenham feito as atividades e que vocês estejam se empenhando bastante nas nossas aulas, ok? Estou com saudade de todos e esperem, né, que em breve teremos mais aulas. Um beijo e até mais.